Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo MOLS Brasil Plural, código de negociação MALL11 ou MOL11, como alguns preferem. Um fundo que começou há cerca de 2 anos atrás, começou monoimóvel, mas depois dessa última emissão de cotas ele adquiriu participação em mais 6 imóveis. Então hoje ele tem participação em 7 shoppings em diversas regiões do país. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então para a gente poder conhecer um pouquinho mais do fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do nome ou do código do fundo. E aí a gente vai então para a página do MOLS Brasil Plural. Aqui na descrição geral a gente já vê que, claro, ele é do segmento de shoppings, como o próprio nome, né, MOLS, já sugeriria. O gestor é a equipe da Brasil Plural. O IPO dele, né, como eu disse, é um fundo de cerca de 2 anos, pouquinho mais de 2 anos, a gente está gravando isso aqui em janeiro de 2020, então 2 anos e 1 mês. Foi lançado um valor de cota de R$100, hoje está cotado a 120 quando a gente grava esse vídeo aqui. Apesar de ser um fundo novo, ele já faz parte do IFIX e representa aí 1,27%, o que é um percentual bastante significativo. Quando a gente vê aqui o histórico de cotações, a gente vê que durante toda a vida dele, ele sempre manteve o seu valor de cota razoavelmente estável, sendo lançado a R$100 e variando aí. Menor fechamento dele foi em 95, em setembro de 2018, e aí ficou rodando a base de 107, 105, 108, 109, 100, 99, etc. E aí, apenas em dezembro de 2019 é que ele deu um arranque, assim como vários fundos também deram, para R$130, 132. Agora nos últimos pregões veio recuando um pouquinho. Ok? Quando a gente vê o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição foi de 36 centavos, o que em relação ao valor de cota atual dá 0,3% ao mês. E olhando os últimos 12 meses, a gente vê que ele distribuiu 6,64, o que dá 5,5% praticamente por cento ao ano em relação ao valor de cota atual. Olhando o histórico, a gente vê que ele, durante bastante tempo, teve distribuições ao redor de 60, 62, 65 centavos. Aqui, mês de fevereiro, como é habitual nos fundos de shopping, uma distribuição mais alta por causa das vendas de Natal, que acabam impactando favoravelmente no aluguel, e também continuou distribuindo ali na base dos seus 60 centavos por cota. E recentemente, após a última emissão de cotas, que foi há cerca de 4 meses atrás, a gente viu uma queda expressiva aqui, caindo para 30, 34 centavos, que a gente vai explicar mais à frente o que aconteceu. Olhando no valor patrimonial, a gente vê que o valor patrimonial da cota, pela última informação divulgada, que já é a database de dezembro, o valor patrimonial está em R$ 105,50, o valor da cota 121, o que dá uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1,15. Ou seja, enquanto o valor patrimonial do fundo está praticamente em 800 milhões de reais, o valor de mercado do fundo está em 914 milhões. Se a gente olhar historicamente, o fundo sempre negociou bem ao par, bem próximo do valor patrimonial, e só mais recentemente é que ele deu aquela estilingada, né, digamos assim, aquele arranque, e agora tem retornado aos pouquinhos. Em relação à quantidade de cotistas, a gente vê que hoje ele já tem mais de 50 mil cotistas, que já coloca ele entre os maiores do mercado nesse critério. E olhando aqui o gráfico, a gente vê que ele, claro, tem pouco tempo de vida, então ele tinha ali 6, 7 mil cotistas. Depois foi aumentando, aumentou aqui de 12 para 22, praticamente dobrou a quantidade de cotistas entre fevereiro e março de 2019. E aqui, a partir da última emissão, que ele estava com uma base de menos de 30 mil cotistas, ele saltou para mais de 44, um salto de praticamente 50%, na verdade um pouquinho mais de 50% de cotistas, e vem seguindo aí uma boa taxa de crescimento, hoje com 52, quase 53 mil cotistas. Assim como a quantidade de cotistas aumenta, também aumenta a liquidez do fundo. Se a gente puxar aqui o histórico, a gente vai ver que no começo, ainda na época da primeira emissão de cotas, ele tinha ali
uma média diária de negociação de R$600 mil, depois 300, R$200 mil, um mesinho de 800, e conforme as emissões foram acontecendo, a quantidade de cotistas foi aumentando, também foi aumentando a liquidez. E hoje, desde a última emissão, a gente vê que ele vem negociando 6 milhões por dia. Agora em janeiro, mês ainda não concluído, também negociando perto de 6 milhões por dia. E eu sempre gosto de destacar também a quantidade de negociações, onde a gente vê que desde a emissão feita, né, pegando aqui em novembro e dezembro, por exemplo, mais de 40 mil negócios, em janeiro, que nem fechado está no momento que a gente grava, também já aproximando de 50 mil negociações. Então, quer dizer, é um fundo que tem uma liquidez muito boa, não vai gerar desconforto para praticamente ninguém. Precisar entrar ou sair dessa posição, ainda que seja com volume alto, consegue sair com uma boa velocidade. Bom, e agora a gente vai aqui então para o último relatório desse fundo. O último relatório, ele foi publicado então em janeiro com a referência a dezembro. Bom, então a gente vê que ele é administrado pela Genial, mas a gestora é a BRPP, Gestão de Produtos, que é uma empresa do Grupo Plural, o grupo antigamente conhecido como Brasil Plural. Taxa de administração de 0,5% ao ano, que é um valor até relativamente baixo em comparação a outros fundos. A gente vê o histórico de emissões, onde ele teve uma primeira emissão em dezembro da ordem de R$186 milhões. Depois uma pequena emissão de 78 milhões em setembro de 2018, essa era uma oferta que na verdade visava captar um volume bastante maior, mas só teve aporte, né, subscrições no valor de 78 milhões, era uma emissão aqui para alguma coisa da ordem de 200 e poucos milhões, e a terceira emissão de cotas, que não só captou tudo que era previsto, como inclusive o lote adicional, então que deu aí praticamente 500 milhões, meio bilhão de reais. Aqui ele sempre tem no relatório algumas explicações dos últimos movimentos. E aqui ele comenta, então, as recentes aquisições, que foram de 4 shoppings: Shopping Taboão, em Taboão da Serra, São Paulo; Shopping Boulevard Feira, em Feira de Santana; e 2 no estado do Rio de Janeiro, um Shopping Parque Lagos, em Cabo Frio, ali na região dos Lagos, e o Shopping Parque Sul, em Volta Redonda, ali no sul fluminense. Então, um fundo que ele era monoativo, e após essa emissão, e pouquíssimos meses depois da emissão, cerca de 4 meses, já alocou o caixa em 6 operações diferentes, dando um total de 7 shoppings, então em 5 estados. Bom, seguindo aqui a gente tem o relatório então das receitas e despesas do fundo, e aqui ele até destaca então a questão do porquê da queda, que é o caixa do fundo. Quando o fundo recebeu o valor da oferta, esse valor ficava alocado num Tesouro Selic, que claro rende menos, o que impactou as distribuições. Agora, com as novas aquisições, daqui a algumas semanas, os aluguéis já vão começar a cair para o fundo, então o fundo já vai ter é normal que a gente veja uma recuperação. Claro que cada operação tem um ritmo diferente, vai ter algumas operações onde de repente a gente ainda vai ver mais 1 ou 2 distribuições sem impactar esse aluguel, mas aí num curto prazo a gente já vai ver essa recuperação acontecendo. E aqui a gente vê então o portfólio do fundo. O shopping mais antigo do portfólio foi o Maceió Shopping, onde o fundo tem 53%. Ele até chegou a entrar numa negociação para aumentar essa participação, mas essa negociação acabou não prosperando. Então é um imóvel que tem 31 mil metros quadrados, como o shopping participa com 53 mil, é uma área equivalente a 16 mil metros quadrados. E aqui as novas aquisições: o Shopping Itacaruna,
que fica em Recife. O fundo tem uma participação pequenininha, de 7% aproximadamente. Suzano Shopping, de 25%, Tabuão, de 8%, Boulevard Feira, de 28% e Shopping Parque Lagos e Parque Sul, de 40%. Aqui a gente sempre vê, então, a área total, então a soma da ABL, da área bruta alocável de todos os shoppings, é de mais de 215 mil metros quadrados e a área equivalente do fundo é de cerca de 57 mil metros quadrados. Aqui está a divisão, então, por shopping. A gente vê que os shoppings mais importantes do portfólio, mais significativos, são o Shopping Maceió, que representa 29%, e os dois shoppings, que é o Parque Sul e o Parque Lagos. Então, somando essas três participações, a gente tem aqui praticamente 70% do fundo nesses três shoppings. Aqui a divisão por estado, então a gente vê que há uma boa diversificação de estados, até de regiões, né, dividido em duas regiões, né, Nordeste e Sudeste, e por administrador de shopping. Às vezes a gente vê alguns fundos que são ligados de alguma forma diretamente a algum administrador do shopping. Não é o caso. Os 7 shoppings são operados por 5 empresas administradoras diferentes. Aqui ele comenta que, desde a última oferta em outubro de 2019, o fundo passa por uma fase transformacional. Realmente houve uma mudança importante dentro da equipe da BRPP. Antes dessa emissão, houve essa mudança de profissionais que deram um outro ritmo, uma outra cara para o fundo. Aqui ele detalha um pouquinho mais das aquisições e 2 negócios que ele acabou desistindo, que era o Shopping Maceió em Alagoas, onde ele ia aumentar a participação, e o Shopping Barra em Salvador. Ele acabou entrando com essas negociações e depois desistiu por conta do não cumprimento de todas as condições precedentes. Provavelmente o vendedor daquelas participações não apresentou toda a documentação ou tinha alguma pendência nelas, algum problema de vistoria dos bombeiros. Bom, ele não entra em detalhes, são só palpites, vamos dizer assim, só exemplos, na verdade, não é nem palpites, são exemplos. Aqui a gente vê então o volume de vendas por metro quadrado, e aqui a gente consegue, principalmente no shopping, como tem muita sazonalidade, é sempre importante comparar, não um mês com o mês seguinte ou com o mês anterior, mas sim ano contra ano. Então, por exemplo, lá em maio, as vendas foram de R$ 1.200 por metro quadrado e aumentaram para R$ 1.224 por metro quadrado. Então, é sempre importante considerar um mês contra o mesmo mês do ano anterior. Aqui a taxa de ocupação, altíssima, acima de 97%. Aqui ele mostra o histórico de inadimplência. O NOI, o que é o NOI? Net Operational Income, receita operacional líquida, ou seja, é quanto os shoppings repassaram para o fundo dos seus lucros. O shopping recebe os aluguéis, paga algumas despesas e repassa o lucro para o fundo, para os sócios daquele shopping. Esse é o chamado NOI. E aqui ele tem então um parágrafo razoavelmente longo detalhando cada um dos shoppings. Se está performando dentro do esperado ou não, o que aconteceu, o que teve de mudança, o histórico de vacância. A gente vê que o Maceió tem 100% de ocupação desde sempre, aqui 2018 e 2019 inteiros. Shopping da Itacaruna, então ele vem explicando cada um, se ficou um pouco acima, um pouco abaixo do orçado, da meta esperada e por que aquilo aconteceu. E aqui vale a pena a gente destacar, como último ponto, que todos os shoppings já são shoppings mais amadurecidos. A exceção fica para o Shopping Parque Sul em Volta Redonda, que ele é de outubro de 2018. Então, um shopping que mal passou de 1 ano de vida. Então, ele ainda está numa fase de maturação muito importante. Então, ele, claro, já tem um bom índice de ocupação aqui de cerca de 90%. E aqui ainda comenta que em novembro ainda foi inaugurada uma loja Renner, que acaba atraindo mais fluxo, mas obviamente o potencial de a geração de receita real desse shopping tende a ser menor, porque obviamente para poder atrair lojistas é importante dar descontos, negociar condições, e que depois com o tempo ele vai conseguindo negociar condições mais interessantes. E aqui então vem uma foto de cada shopping, a participação, a cidade, a área bruta, endereço e tudo mais, para a gente
ter um gostinho melhor de cada uma dessas participações do fundo. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma pergunta que muita gente pode estar fazendo, e é muito justa, é a seguinte: poxa, ele tem shoppings que ele participa com 7, 8% do imóvel. Vale a pena ficar viajando para poder acompanhar a operação, fazer reuniões com os outros sócios, com o administrador, ficar discutindo, gastando energia, colocando tempo da gestão numa participação tão pequena? Qual o benefício disso para o fundo? Bom, normalmente o fundo faz isso para já ter alguma participação. Num shopping que, por exemplo, ele acha que tem um bom potencial, que é bem administrado. E quando ele tem essa participação, qual é o grande benefício? Se algum outro sócio quiser vender a sua participação, o normal é que seja dado a preferência para aqueles que são sócios atuais do shopping. Então, se por exemplo no Shopping Itacaruna, algum dos sócios quiser vender a participação, vai ter que primeiro oferecer para o fundo MOL 11 antes de buscar um comprador externo. Então o fundo com isso tem a preferência, tem a prioridade, tem a vantagem na aquisição de futuras fatias desse imóvel. A gente tem vários casos na história dos FIIs, onde um fundo começou com uma participação pequena, depois foi aumentando essa participação, conforme as negociações foram acontecendo, as conversas com os sócios foram acontecendo. Então, provavelmente, esse deve ser o motivo pelo qual a gestão entendeu que vale sim a pena ter essas participações de alguns shoppings abaixo de 10%. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!